temos o privilégio, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, pronto para te adorar, Senhor, te servir, Senhor, de coração aberto, Deus, de mente aberta, Senhor, para receber a sua palavra, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para dizer para nós essa noite, Senhor. Nós possamos, Senhor, Deus, nos se alimentar, Senhor, com a palavra de hoje, meu Pai, que vai vir de encontro a nós, Senhor. Oh Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar, meu Pai, conosco nessa noite, que nós possamos, Senhor, sair daqui, meu Pai, cheio da tua graça, do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, tomar o teu servo, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, ungir, meu Pai, da tua graça, da tua unção, que Ele possa, meu Pai, estar falando, meu Pai, através de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Deus, e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Eu quero saudar você que está nos assistindo esse vídeo, juntamente com os membros aqui da congregação, com a paz que somente o Senhor Jesus pode te dar. Nesse culto de oração, nós acabamos de cantar, quando eu adoro a Deus, o que acontece? As orações começam a ser atendidas e as coisas começam a mudar nas nossas vidas, e eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você sabe orar? Você sabe orar? Nós temos tantas necessidades, e será que nós sabemos orar? E eu quero pensar com vocês lá em Lucas capítulo 11, onde o Senhor Jesus Cristo ensinou. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina a maneira correta de nós falarmos com Deus de uma maneira simples, como Ele é. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Essa foi o modelo que Jesus ensinou aquele discípulo que foi perguntar: Jesus, ensina a gente a orar. Feche seus olhos. Deus querido, sabemos que quando lemos a Bíblia, o Senhor fala com a gente, e quando nós oramos, nós falamos com o Senhor, e esse diálogo não pode parar, Senhor. Da tua parte, está ok, o Senhor continua falando a todo instante, é só abrirmos os nossos ouvidos, é só a gente folhear a palavra do Senhor, é só a gente ficar atento ao que o Senhor está falando. Mas de nossa parte, ó Deus, precisamos sim aprender, e aprender com Jesus. Fala conosco, Deus, ensina-nos, dirige-nos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, interessante que Jesus diz a palavra do Senhor que acabou de orar. Era um dia como um outro qualquer. A Bíblia diz que era um dia certo. Jesus estava orando em um determinado lugar. A Bíblia não menciona que lugar que era, mas era um lugar determinado. Então ele acabou de orar, e eu quero crer que os homens estavam olhando para Jesus, orando, porque Jesus sempre deu testemunho de tudo aquilo que ele fala. Jesus não só falava, mas ele vivia e ele ensinava pelo exemplo. Mas um dos seus discípulos, ao observar, o discípulo, aquele que aprende do mestre, ele olhou para o mestre e ele quis algo mais. Ele quis saber como é que Jesus tinha tanta comunhão com o Pai. Jesus chegou a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. E ele disse: Senhor, ensina-nos, não só a mim, mas ensina a gente a orar como João ensinou os discípulos dele. Significa que o discipulador tem que ensinar a todo instante. Ensine a orar. Por que precisamos ensinar a todo instante? Porque vem geração nova, vem irmãos novos, vem aqueles novos convertidos, vem pessoas, meus irmãos, a todo instante para aprender do Senhor. Então os ensinamentos não podem parar de acontecer. Os ensinamentos têm que ser a todo instante.
E esse pedido foi feito por uns discípulos de Jesus. Queridos, ele não fez o pedido somente para si. Bonito isso. Ele podia falar: Deus me ensina a orar para que eu possa orar na frente dos outros. Ele não, ele falou: ele ensina eu e os meus outros amigos, ou seja, nós que somos a classe de discípulos. Ele pediu para os seus companheiros, porque ele sabia que juntos eles poderiam alcançar mais pessoas. Juntos um poderia orar uns pelos outros, juntos eles poderiam orar sem cessar. E aí, quando a gente pesquisa um pouco, nós percebemos que no judaísmo as crianças já são ensinadas desde cedo a orar. Faz parte. É a hora na mesa, é a hora de levantar, ao sair de casa, quando chega, é um costume, né? Mesmo assim, aqueles discípulos, apesar de estarem sempre com Jesus como mestre, mesmo assim, presenciando a vida de oração que Jesus tinha, e a vida de Jesus encantava eles, porque a Bíblia diz que Jesus atraía a muitos. Interessante, quando você vê alguém orando, chama a atenção, não chama? Uma criança de joelho, um pai de joelho, uma mãe, uma família orando, você sabe, na hora você pensa, ele está falando com Deus, e você já respeita aquela pessoa. Brota em nós um sentimento de respeito, um sentimento de admiração, e a gente às vezes quer bater no ombro daquela pessoa e dizer: ora por mim. Mas aqui houve uma ousadia. Jesus me ensina do jeito que o Senhor está fazendo. O Senhor Jesus disse: olha, aprenda de mim, aprenda a maneira de orar comigo. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. É diferente. A posição que eu tenho para passar para vocês é diferente dos homens. Meus irmãos, então quando eles presenciaram a vida de oração demonstrada por Jesus, eles acharam que ainda não havia aprendido a orar como devia. Eles perceberam: eu estou muito além, muito aquém de Jesus. Por isso que todos os dias eu preciso aprender algo novo com Ele. E essa palavra que se renova a cada manhã é uma palavra que me ensina algo novo de Jesus. A todo instante Jesus está ensinando, porque eu estou num processo de santificação, e a Bíblia diz que eu preciso percorrer esse processo até chegar à estatura de varão perfeito. Aí eu estou chegando agora. Meus irmãos, eles sabiam que não era como deveria, como convém. Cristo então lhes dá um modelo de oração. Quando vamos orar, às vezes nós nos preocupamos em empregar alguns termos difíceis, principalmente que a gente ora na igreja, né? Palavras complicadas para colocar nas orações, e não é nada disso. A verdade é que muitas vezes não recebemos as respostas das nossas orações exatamente porque não estamos orando de acordo com a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos, a oração mais simples é aquela oração que você abre a sua boca e fala com Deus. É isso, sabe, meus irmãos? Ou nós estamos preocupados com as palavras, estamos preocupados com o pronunciar. Eu creio que nós também precisamos fazer aquele mesmo pedido feito pelos discípulos de Jesus. Eu estou no processo de aprendizado, e às vezes, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não sei como orar, e graças a Ele, o Espírito Santo intercede por mim, por vocês, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede, o Espírito Santo fala. Jesus é o nosso advogado, Ele está a todo instante falando: olha, é por eles que eu fui. O Espírito Santo me lembra tudo que Jesus falou e fez, e o Espírito Santo, ele mantém a gente vivo. O que mantém o crente vivo é o Espírito Santo de Deus. Ele continua falando, e certa feita eu vi uma frase que diz assim: quem parou de orar, perdeu a guerra. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, ele disse: olha só, Jesus, me ensina. É reconhecer que eu não sei. É reconhecer que eu preciso. Em casa e na igreja nós precisamos ensinar as nossas crianças, ou ensinar aquele cônjuge que acabou de se converter agora, aquele sobrinho, aquele parente, né? Desde bem pequenas
As crianças precisam aprender a orar, porque na sua simplicidade e na sua inocência, Jesus escuta o rogo, Jesus escuta a súplica das criancinhas, porque elas oram de uma maneira tranquila. A criança não se preocupa com as palavras, ela simplesmente quer falar, e Deus as ouve, e a gente precisa aprender isso com elas. Então Deus escuta as suas orações, e tem uma coisa, meus irmãos, Ele atende. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia, mas as nossas orações nunca entram no esquecimento. Meus irmãos, se você não sabe orar, lembre-se que orar é conversar com Deus, é falar com Ele, naturalmente, né? Você vê que na formatura não tem um grupo, e eles escrevem algo bonito e escolhem uma pessoa para ser o orador da turma. O que ele está dizendo? Eu vou falar o que todo mundo aqui pensa, todo mundo aqui está sentindo, e a gente se emociona com as palavras que nós mesmos escrevemos. Então às vezes eu falo com Deus e volta a minha paz, às vezes eu falo com Deus e volta o meu sono, às vezes eu falo com Deus e tiro o medo. E meus irmãos, nós estamos vivendo um período que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé significa eu tenho que continuar conversando com aquele que eu acredito nele. Conte para Ele os seus bens. Conta para o Senhor as suas alegrias. Ele vai gostar disso. Ele vai gostar, meus irmãos. Interessante que Jesus não só ensinou a orar, como também orou por nós. Quando você chega no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 até o 20, você vê Jesus ali ensinando, Jesus intercedendo, Jesus conversando, Jesus se colocando no nosso lugar. Tanto é que na cruz do Calvário Ele se colocou no nosso lugar. Ele sempre está colocando no seu lugar para te defender, para cuidar de você. João capítulo 1, versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim no futuro por meio da mensagem deles. Sabe aquela pessoa que você vai evangelizar amanhã? O Senhor Jesus já está rogando e intercedendo por ele. Por isso que eu digo, se Deus mandar falar, vai lá e fala. Se Deus mandar você levar uma mensagem, vai lá e leve. Se Deus mandar você interceder, investir um tempo com aquela pessoa, faça isso, meus irmãos. Mas nós não podemos deixar de orar. Testemunhava aqui esses dias, passei um período orando porque não aceitava, não gostava de ver meu sogro embriagado, e meu sogro não bebe já há 6 meses. Agora daí para frente eu sei que Deus tem algo maior para fazer. Quando ele se converter, muita coisa vai mudar. Sabe, meus irmãos, uma certeza que nos empolga, que nos dá aquela satisfação, é saber que Jesus Cristo, antes de voltar para os céus, Ele sabia que nesse mundo, eu e você, sabe, nós, seus seguidores, enfrentaríamos situações difíceis. E às vezes a gente passa por situação difícil que somente Ele consegue nos segurar e carregar a gente no colo, dar força para a gente passar por aquele momento de tribulação, e lá na frente, volta-me a paz, como a gente canta, e o descanso me vem. Ele sabia, antes de ele ir para os céus, porque ele viveu e experimentou todas as dores, todas as tentações. Ele foi um homem como nós, ele sangrou, ele teve fome, ele suou, e a Bíblia diz que ele suou sangue, ele teve sede, meus irmãos, ele foi humilhado. Jesus Cristo fez tudo que eu e você precisamos, então não existe ninguém melhor do que Ele para interceder por nós. Então quando Ele te diz que é assim, tem que ser desse jeito, porque é o melhor, é correto, é perfeito e é agradável. Meus irmãos, as forças de Satanás seriam intensas, por isso o Senhor orou por nossa conversão. Versículo 2 e 3 diz: eu estou orando para que vocês se convertam. Ele orou pela união dos seus servos, no versículo 11. Ele orou para que Deus nos livrasse do mal, versículo 15. Ele orou pela nossa santificação, no versículo 17. Então ele queria conversão, ele queria que nós nos tornássemos seus seguidores. Ele sempre quis nos livrar de todo tipo de malignidade. É Ele. A gente conversava hoje à tarde que o pecado tem que fugir, mas o diabo tem que resistir. Em nome de Jesus, Ele foge de nós. Ele orou, meus irmãos, para que nós tivéssemos uma vida de santificação.
Ele sempre espera isso de nós. Ele orou para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do maligno, no versículo 15. Porque aqui nós estamos e nós precisamos da guarda, do cuidado, da proteção, do alívio dele a todo instante. Quanta gratidão, não é? Eu e você devemos ao nosso Salvador por ter demonstrado tanto cuidado com a nossa vida aqui nesse mundo tão conturbado. Eu repito o que eu falei no domingo: não existe ninguém mais interessado em você do que Deus. Não existe ninguém que te ama mais do que Deus. Às vezes a gente tem um momento que você sente uma solidão tremenda, o momento onde ninguém te enxerga, o momento onde parece que você não tem valor nenhum. Então você olha para os céus e pensa: peraí, como eu não tenho valor? Se Jesus Cristo pagou por mim, se Jesus Cristo morreu por mim, e Ele ressuscitou para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, e um relacionamento com Ele. Por isso nós devemos demonstrar a nossa gratidão, meus irmãos. Jamais decepcionar o Senhor com as nossas atitudes, aquela maneira bonita, mas buscar sempre ter uma vida digna, correta, e testemunho dele diariamente. Sabe, meus irmãos, comece a orar demonstrando toda a gratidão que você deve a Jesus Cristo por ter orado por você quando Ele esteve aqui nesse mundo. Comece a ser obrigado. Obrigado, Senhor. Se tem uma palavra que eu tenho que dizer, é obrigado, Senhor. É do seu jeito. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ok. Amém, Senhor. Jesus já se importava com você mesmo antes de você nascer. Antes de você nascer, Jesus já se importava com cada detalhe da sua vida. Então agora é hora de agradecer a Deus por ter cuidado do carinho, aquele cuidado e aquele carinho que Ele teve por você. Sabe, cuidado, aquele amor. Oração, meus irmãos, o que é? É uma aproximação à pessoa de Deus por meio de palavras, por meio de pensamento, ok? Seja ela em particular ou em público. Essa é a oração. Eu me aproximo de Deus. Ela inclui na oração, você tem confissão, você tem adoração, você tem comunhão, você tem gratidão, você tem uma petição pessoal, mas também você tem intercessão pelos outros. E a oração transforma a nossa vida. Ela muda o nosso pensamento, o nosso ser, para ela ser atendida. Tem alguns quesitos que eu quero falar para você nessa noite. Ela requer de você uma purificação, porque Ele vai trabalhando em você na medida em que eu falo com Ele, Ele fala comigo, é uma relação. Ela traz para mim fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 explica uma fé inabalável, uma fé que daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio, e a Bíblia diz que se eu creio, eu vejo a glória de Deus. O crente primeiro ele vê, ele crê, depois ele vê. E quem crê vê mesmo, meus irmãos. A oração requer uma vida em união com Ele, com Cristo. Ela requer submissão à vontade de Deus. Ela nos dá a direção do Espírito Santo. Ela traz em nós, queridos, aquele espírito de perdão, relacionamento correto com as pessoas. Quanto mais nós oramos, mais nós nos tornamos saudáveis. Melhor nós nos tornamos, muito melhor. Eu digo para vocês, isso é humanas. É Deus cuidando do homem, da mulher, do ser, na sua intensidade, na sua integralidade, em tudo que você é. Por isso o Senhor Jesus vem e nos dá uma oração tão linda. Então, querido, nós podemos notar que dessa vez, nesse texto de Lucas capítulo 11, dessa vez, não é usada a mesma expressão que Jesus usou em Mateus capítulo 6. Ele queria dar uma lição aqui e um outro tipo de lição muito mais abrangente lá em Mateus. Em Mateus a oração é dada durante o sermão da montanha, mas nesse texto ela é dada em particular aos discípulos, e nessa oração ele omitiu aquela parte que diz: porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe por que ele fez isso? Para que nós possamos perceber que as diferenças devem nos ensinar que a oração dominical não é um formulário
dado aos discípulos para que ele repita e repita e repita de uma forma mecânica, mas a semelhança nos ensina na oração que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele ensinou em Mateus de um jeito, e em Lucas ele ensinou a mesma oração, mas o foco da oração de Lucas era, em primeiro lugar, o reino de Deus. Era isso que eles tinham que entender primeiro, e a sua justiça. E depois, a gente começa a lembrar das nossas necessidades, porque eu preciso. Mas quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou enaltecendo o seu nome. Sabe, meus irmãos, ele ensinou que não era um formulário para os discípulos usarem sempre, sem modificar nada, sabe? Nós aprendemos nesse texto de João, capítulo 16, versículo 23 e 24, onde Jesus nos ensina, ele diz o seguinte: as nossas orações devem ser feitas em seu nome. Aí ele começa a dizer, a sua oração, que eu estou ensinando para você, ela tem poder por minha causa. É no nome de Jesus Cristo. A gente já teve algumas experiências que você chegou e disse, olha, em nome de Jesus, liberte. E houve libertação. Nesse capítulo de Lucas, Jesus nos ensina. A base do ensino de Jesus era pelo seu exemplo. Eles viram Jesus fazendo o quê? Orando. A base é porque a oração dele era um modelo a ser seguido e desenvolvido. As pessoas viram Jesus orando através das suas parábolas, através das suas promessas, através da sua ilustração. A todo tempo Jesus abria a boca e ele enaltecia o nome do Pai. Eu quero terminar dizendo que Lucas capítulo 11, do 5 em diante, naquela parábola do amigo importuno, nós aprendemos mais alguma coisa que eu quero passar para vocês. Depende de amizade. Você é amigo de Deus? Quanto mais amigo de Deus eu for, melhor. Queira ser amigo de Deus. Tem uma amizade com Ele, meus irmãos, de haver boas relações entre quem pede e quem dá. Eu não tenho nada para dar a Ele, mas eu tenho tudo a receber. Eu levo os olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. O único que eu posso oferecer para Ele é o meu louvor, a minha gratidão, o meu reconhecimento. Meus irmãos, nesta parábola, ele é ocasionada por uma necessidade. É a necessidade de um pontapé de eu ir ao Senhor. Eu fui porque eu precisava de perdão dos meus pecados, e agora eu preciso para ser purificado. Meus irmãos, expressa um desejo ardente para que eu persista falando, clamando, intercedendo e buscando. Mas alguém, por exemplo, pode orar assim: santifica-me, Senhor. E aí você pode se surpreender com Jesus dizendo para você: é exatamente isso que eu queria e que eu tenho para você. Muitas vezes a gente faz um pedido e Jesus fala: é exatamente isso que eu tenho para você. Santifica-me, Senhor, porque agora eu estou pedindo de acordo à vontade dele. Já pensou bonito você falar: Senhor, eu peço uma coisa para o Senhor essa manhã, eu quero santificação. Aí Jesus fala assim: é essa bênção que eu tenho, que eu almejo te dar nesse dia. Mas eu não fiz isso porque eu estava esperando você se empenhar mais em pedir para mim. Meus queridos, o meu desejo nessa noite é que a resposta é certa a uma oração sincera. Fala, rasgue o seu coração, abra o seu coração sem reservas e diga: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Senhor, eu amo a Ti, porque não tem outro igual ao Senhor. Eu não conheço outro igual ao Senhor, porque não existe. E é o Senhor que eu amo, e é o Senhor que eu quero todos os dias falar com Ele, falar dEle, viver com Ele, viver por Ele e viver para Ele. Esse é o desejo do nosso coração, meus queridos, porque o Senhor quer fortalecer você, mesmo no meio de uma tribulação, porque vai te dar perseverança.
bênção. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua família. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Mas a minha mensagem para você nessa noite é: fala com Ele do seu jeito, da sua maneira, mas fale com Ele em nome do Senhor Jesus. Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo abriu o caminho para os céus. Não tem outro jeito de ir, não. Ou seja, Jesus Cristo abriu esse meio de comunicação para com o Senhor, porque Ele aplacou a tua ira, Deus, lá do pecado do Éden, lá na cruz do Calvário. E hoje nós falamos direto ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que essa oração é tudo que o Senhor está esperando de nós. Abrir nossa boca e dizer: Senhor, me ensina a orar, me ensina a viver, Senhor, me ensina a pregar, Senhor, me ensina a ser exemplo, me ensina, Deus, a falar das tuas parábolas, me ensina, Deus, a falar das tuas promessas, me ensina, Deus, a falar que o Senhor está próximo, Deus, mas não só falar e mostrar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Visita esta família, Senhor, visita esse coração que está dizendo: misericórdia, Deus. E o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Coração que diz: Pai, reconhecendo o Senhor como Pai por Deus. Deus, visita o teu povo, Senhor. Tem misericórdia da raça humana. Bota fim, Deus, nessa pandemia, Senhor. Ó Deus, amplia a congregação dos salvos, ó Deus. A tua igreja tem força, ó Deus, na face da terra, porque ele é o único local onde Jesus Cristo vai ser pregado. É o único lugar, ó Deus, onde tira o homem da morte eterna, Deus, e dá a ele vida eterna, porque é o local que o Senhor Jesus Cristo fala da congregação dos santos. E aonde nós estivermos, a igreja do Senhor está levando, apresentando, orando, curando e colocando as pessoas na fila dos salvos, caminhando para a eternidade. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta fala de Jesus poderosa na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo falou conosco. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida.